Bom, pessoal, hoje o vídeo eu vou falar sobre perdão e sobre oração por alguém que me roubou. Eu estava aqui mexendo nessa mesa aqui e encontrei um boletim de ocorrência que eu fiz no dia 29 de agosto de 2019. Eu tive uma moto Fan 160 0 km com menos de 6 meses de uso, financiada em 55 vezes, roubada nessa data. E antes de eu entrar na parte do perdão, sobre a oração que eu orei por essa pessoa que me roubou, eu preciso falar para vocês um pouco antes como é que era a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Por algum tempo eu usei aquela frase que dizia que bandido bom é bandido morto, então isso estava enraizado no meu coração e eu proferia essas palavras. Só porque quando nós somos salvos e somos testemunhas de Cristo, pregadores do Evangelho e vivemos o verdadeiro Evangelho. Não estou falando aquele Evangelho superficial que algumas igrejas falam, não. Porque quem morreu e nasceu com Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Então não tem como eu falar que sou cristão, sou filho de Deus, nascido de novo, e ficar com essas palavras na minha boca, essas maneiras de falar, de me importar. Então eu falei por algumas vezes para algumas pessoas que se eu fosse assaltado, um dos dois sairia vivo. Ou quem estava me roubando, ou eu sairia vivo, porque eu não ia deixar eu perder um celular, perder um bem tão fácil assim, por alguém armado me assaltar e sair levando. Só que Deus, ele trabalha de uma forma tão tremenda nas nossas vidas, uma forma tão bonita. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu lembrei, esse fato aconteceu há quase 3 anos, agora em agosto completa 3 anos que ocorreu essa situação, só porque foi agora que eu encontrei esse boletim de ocorrência e Deus tocou no meu coração para eu fazer esse vídeo. Para falar que quando nascemos de novo, aquilo tudo que fazíamos de errado, aqueles pensamentos, aquelas atitudes que a gente tinha que não convinha, agora acabou. Se você continua com ira, ficando nervoso facilmente, por uma fechada no trânsito, por uma buzina, você já parte para a ignorância, para a briga, tudo seu é porrada porque eu bato, porque se pisar no meu calo vai se ver comigo. Cara, eu preciso te dizer que você precisa rever os seus conceitos sobre evangelho, porque se você nasceu de novo e você quer viver o evangelho de Cristo, o Cristo que morreu na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida, você tem que mudar essa maneira de você pensar. Você tem que deixar de ser trevas e se tornar luz. E quem é luz, quem é sal para esta nação, para esta geração, não fica com essa maneira de falar, de se portar, de pensar. E queridos, eu quero fazer esse vídeo o mais rápido possível. Eu não quero ficar enrolando para o vídeo ficar longo. Mas aqui diz na palavra do Senhor, está dizendo bem aqui, em Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então a palavra do Senhor fala sobre perdão, né? Devemos perdoar aqueles a qual tem nos ofendido. Porque se dobrarmos nossos joelhos para orarmos, para pedirmos as misericórdias de Deus para nossas vidas, até mesmo para perdoar nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas ofensas a qual cometemos contra Cristo todos os dias, na hora que dobrarmos nossos joelhos, se nós não perdoarmos aqueles que não merecem perdão, assim como nós não merecemos, mas devemos perdoar, Jesus, ele nos diz aqui na palavra dele que Deus, o nosso Pai que está nos céus, não perdoará nossos pecados. E a palavra do Senhor, ela fala que devemos perdoar 7 vezes 70, que dá 490, devemos perdoar nossos irmãos, e devemos também amar aquele que nos aborrece. Mateus 5, 43 e 44 fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Amei o seu próximo e odiai o seu inimigo. Mas eu digo, amei os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem.
Muito bonito esses dois trechos aqui da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, que ele fala que devemos perdoar aqueles que nos ofendem, devemos perdoar aqueles que, ao nosso ver, não merecem perdão, e também Jesus Cristo nos alerta que devemos orar por aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Ele fala, amei os seus inimigos. Cara, se tu tá vivendo um evangelho que é diferente desse daqui, eu te convido a dobrar seu joelho e pedir a Cristo para Ele mudar o seu coração, para Ele mudar a sua vida. Agora voltando um pouco mais para esse dia 29 de agosto de 2019. Pessoal, a minha moto foi furtada durante a madrugada desse dia 29, por volta das 4 horas da manhã, ali na Asa Sul, em Brasília DF. Eu acabei pernoitando por ali e 7 horas da manhã, quando eu ia pegar a moto para me deslocar cerca de 10 km para onde eu iria trabalhar, simplesmente eu cheguei no estacionamento. Minha moto sempre ficou bem trancada, minha moto sempre tinha cadeado bom, cadeado forte no disco, mas infelizmente quando eu cheguei pela manhã minha moto não estava ali. E eu peguei, voltei para o alojamento, meu pai estava ali, um senhor, um funcionário dele também estava ali. Eu virei para meu pai e falei, pai, minha moto foi roubada. Da maneira que vocês estão vendo eu conversando aqui, eu falei no dia. E esse senhor perguntou, indagou, Daniel, como é que sua moto foi roubada? Você passa essa informação tão tranquilo. Meu amigo, quando você tem Cristo no seu coração, quando você confia plenamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente das circunstâncias que vêm ao seu redor para tentar te afligir, para tentar fazer com que você saia da presença de Deus, da graça de Deus, é essa maneira que deve ficar o seu coração, o seu batimento cardíaco, a sua pressão arterial 12/8. Porque confiamos e acreditamos que a vontade de Deus é perfeita e agradável e Ele sabe por que Ele faz. Então fiz o boletim de ocorrência por volta das 9 e poucos da manhã, compartilhei aquelas fotos de moto furtada, informações. Só que nesse dia, em vez de eu ficar triste, de eu xingar, perder a presença de Deus, porque existe uma situação, pessoal. A minha moto já tinha sido roubada, minha moto foi financiada em 55 parcelas, nessa época eu tinha pago só 6 parcelas, ainda faltavam 49 parcelas para eu quitar, e eu tinha duas situações que eu poderia fazer acontecer naquele momento. Ou eu ficava tranquilo, que foi o que eu fiz, confiei em Deus, mesmo pagando mais de 2 anos dessa moto e tendo mais 2 anos para eu quitar ela, continuo sereno, calmo, tranquilo com essa situação, confiando que Deus está no controle de tudo, mesmo que mais nunca eu tenha essa moto de novo, mas Deus está no controle. E eu optei por ficar calmo, mas também tinha outra possibilidade de xingar, de amaldiçoar aquele que me roubou, de perder a presença, a graça de Deus naquele momento por estar xingando, por ficar relutante por aquela situação. E simplesmente eu fiquei tranquilo. E eu cheguei no meu pai e falei, pai, só tem condições de me levar para o serviço para eu trabalhar. Naquela época eu trabalhava em um jardim gigantesco de uma mansão muito bonita. E se teve um dos dias que eu trabalhei com mais vontade, mais feliz, mais determinação, foi naquele dia. Eu com fone de ouvido, escutando pregação, e a todo momento que eu lembrava daquele roubo, eu agradeci a Deus. Falei, Deus, muito obrigado por minha vida, muito obrigado pela minha família, pelo meu lar, pelo meu emprego. A minha moto foi roubada, ela foi levada, tem parcelas para eu pagar. Estou triste por ter perdido meu bem material, mas estou feliz porque o Senhor está no controle de tudo. E aquelas pessoas naquela mansão, quando ficavam sabendo daquela situação naquele mesmo dia, ficavam olhando para mim com uma cara com ponto de interrogação. Como assim, Daniel? Você veio trabalhar? Como assim você está trabalhando, fazendo o seu serviço tão bem feito quanto nos outros dias e está trabalhando com mais vontade? Aí que entra. Continuo confiando no Senhor, independente das circunstâncias, das provas e das lutas da qual Ele permite na minha vida. Eu continuo confiando que Deus está no controle de tudo. E eu comecei a exercer esse versículo aqui que diz: amei os seus inimigos e orem por ele. Pessoal, eu perdoei, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor nenhum desse rapaz que roubou a minha moto. Depois de alguns meses eu consegui algumas filmagens dele de madrugada, parece que ele tinha um compasso, enfim. Mas eu perdoei, eu não guardo rancor, não guardo mágoa dele por ele ter feito isso comigo, ter me prejudicado. Foi um prejuízo avaliado mais ou menos em R$19.500, que foi a entrada com mais o financiamento. No final vai ficar em torno disso.
E eu simplesmente perdoei ele por essa situação, mas eu não só perdoei, como eu orei por um mês por essa vida. Todas as vezes que eu ia orar, todas as vezes que eu lembrava da moto, eu falava: Senhor, não deixe que este rapaz que roubou a minha moto morra sem conhecer o Evangelho, sem entregar a sua vida a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas calma aí, Daniel, você fez isso porque você é bonzinho, você fez isso porque você é acima da média, porque você tem um coração generoso? Não. Eu fiz isso porque é a palavra de Deus viva e eficaz que está me dizendo isso, como você também ouviu eu lendo esse versículo aqui, essas duas passagens aqui em Mateus, que devemos amar aqueles que nos aborrecem, devemos orar por aqueles que nos aborrecem, devemos perdoar aqueles que nos aborrecem. Então eu orei. Todas as vezes que eu lembrava dessa situação, eu orava: Senhor, salva, não deixe que este rapaz morra, não deixe que este rapaz pereça sem conhecer o teu Evangelho, sem aceitar a Jesus Cristo como Salvador, ou se algum dia ele te aceitou e se perdeu ao longo do caminho, que ele se reconcilie com o Senhor. Foi durante um mês que eu orei. Esse fato já ocorreu há mais de 2 anos, e eu tenho o meu coração em paz, que eu fiz o meu papel como cristão, eu fiz o meu papel como um homem pecador que busca Cristo e que nunca foi merecedor do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por minha vida, assim como esse rapaz não é merecedor, mas a graça de Jesus nos alcançou. Eu não sei, pessoal, se esse rapaz morreu, se converteu, se está vivo, como é que ele está, se continua roubando, se está preso. Eu só sei de uma coisa, que devemos amar aqueles que nos aborrecem, e esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que devemos viver, aquele que não é só aquele que é pregado nas igrejas, aquele que você entra na igreja, dobra seu joelho, participa de um culto ali, de uma cerimônia de 2 horas e logo depois você está na sua casa, não. Porque é muito fácil você prestar um culto a Deus, você ir na igreja. Agora o difícil é você viver o Evangelho com a sua própria vida e com as suas atitudes no dia a dia. Porque formular uma pregação, formular uma situação para você falar do amor de Deus é muito fácil, é muito bonito. Se você pegar a Bíblia, se você ler, se você pegar alguns livros ou estudos na internet, é muito fácil você preparar um contexto e você aplicar essa palavra, é muito fácil. Mas Jesus quer muito mais do que isso. Deus quer o Evangelho em nossas vidas, que o nosso testemunho diário seja a pregação de Jesus. Jesus quer que as nossas atitudes como seres humanos, como servos de Cristo, declare Ele como Senhor, declare Ele como Salvador. Na hora que eu estou nervoso, eu não xingo. Na hora que eu estou nervoso, eu não profiro palavras de maldição na vida das pessoas. Esse é o Evangelho que Jesus quer que eu pregue, que você pregue, que todos preguemos. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, que transforma, que liberta. Jesus simplesmente curou o meu coração e transformou o meu coração. Esses lábios que falavam palavras de maldição até mesmo contra a minha vida. Olha só meu pensamento: se eu for roubado, se eu passar por essa situação, porque eu não vou entregar o celular, não vou entregar a carteira, eu vou entrar em luta corporal, podendo tomar uma facada, um tiro, ou tirar a vida daquele rapaz, um dos dois não sairá vivo. Mas Jesus veio e falou: opa, calma lá. Você tem um chamado para pregar o Evangelho, você tem que ter uma postura de homem de Deus, uma postura de um rapaz decidido a amar as pessoas, independente das situações. Eu quero que você ame, eu quero que da sua boca saiam palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Eu estava simplesmente amaldiçoando a minha própria vida com esses pensamentos, mas Deus, com a sua infinita graça, me alcançou e Jesus Cristo, com seu sangue, me lavou. E hoje eu posso te dizer que eu não guardo rancor nenhum, eu não guardo mágoa nenhuma. Simplesmente da minha moto ficou fotos, lembranças e esse papel aqui. Talvez mais nunca eu veja nenhum parafuso dessa moto. Eu não sei se ela está montada, se ela está rodando em outro estado, se ela foi desmontada, se foram vendidas as peças. Eu não sei se ela continua nova, encostada em algum lugar. Eu não sei se está presa em algum batalhão, apesar de ter corrido atrás. A polícia falou que se ela for resgatada, eles entrariam em contato comigo. Mas eu só sei de uma coisa, que Jesus Cristo me amou primeiro, que Ele trabalhou no meu coração, Ele trabalhou na minha personalidade, para que o Evangelho seja pregado, mesmo com meus lábios fechados. Então precisamos rever os nossos posicionamentos, precisamos rever as palavras a qual proferimos, porque às vezes achamos que
As pessoas não nos analisam no dia a dia como um servo de Deus, mas sim. Então, tem duas situações a qual a minha vida, ela honra ou ela desonra o Evangelho. Se eu me falo ou me torno servo de Deus e continuo com palavras e com atitudes do velho homem, eu estou desonrando o Evangelho. Mas se eu, como novo homem, com as minhas atitudes e com as minhas palavras, eu falo do amor de Deus, eu estou honrando o Evangelho. E talvez você ache que não, mas talvez a minha postura naquele momento de confiar em Deus, de falar através de perdão. Algumas pessoas depois de algum tempo ficaram sabendo dessas situações, inclusive uma irmã até chorou, ficou maravilhada pelo meu posicionamento. Mas isso, pessoal, qualquer um que pede transformação para Deus, qualquer um que deixa Deus trabalhar no seu coração é capaz de fazer, talvez até com valores mais altos, talvez uma casa roubada, um carro, um valor bem superior a esses 20 mil reais que eu tive de prejuízo. Enfim, quero terminar logo esse vídeo aqui, porque senão eu empolgo, vou falar por horas e horas, mas falar do amor de Deus, falar das coisas que Deus faz no nosso coração, na nossa mente, a maneira que pensávamos como homem, com escamas nos olhos, cegos, mas Jesus veio, tirou todas as nossas escamas e fez nós enxergarmos o amor dele. E quando o amor de Jesus alcança o nosso coração, pessoal, nós temos que falar, precisamos falar. Vocês talvez não estão entendendo, mas eu estou muito feliz porque eu não estou só orando quando eu preparo um vídeo para trazer para o canal. Eu estou vivendo isso daqui, ó. Eu estou vivendo o que diz esse livro aqui, ocupado demais para deixar de orar. Muitas das vezes deixamos de orar porque o nosso dia se torna curto, mas Jesus quer que encontremos horário para Ele mesmo nas dificuldades, mesmo com muito trabalho, com muito estudo, com família, com relacionamento. Jesus quer um momento de comunhão. E quando você começa a ter um momento de comunhão com Cristo, lendo a palavra, joelho no chão, orando no trânsito, orando dentro do ônibus, orando durante uma refeição, a gente começa a exalar o amor de Cristo, a gente começa a sentir felicidade por estar falando sobre o amor dele. Então eu espero que eu tenha conseguido expressar as situações daquele dia qual eu fui roubado. Perdoei de todo o meu coração aquela pessoa que me fez aquele mal e ainda orei por ele. Isso não é o mérito das pessoas baterem palma e falarem: poxa, Daniel, parabéns, você como servo do Senhor está de parabéns. Não, isso é mandamento de Deus para a minha vida, porque a palavra do Senhor, ela se resume em amor. Aqueles 10 mandamentos se tornaram só um: amor. E aquele que ama não deseja mal para o próximo, aquele que ama perdoa, aquele que ama tem as suas feridas curadas. Então, muitas das vezes a sua oração não tem chegado a Cristo porque você não consegue liberar perdão para alguém que te feriu, para alguém que te magoou, para alguém que te roubou, para alguém que te fez algum mal. Então hoje eu te convido a liberar perdão. Mesmo que seja difícil, dobre os seus joelhos e peça: Senhor, dá-me capacidade de perdoar. Jesus, abençoa a minha mente, o meu coração, tira todo o peso, tira toda a amargura, todo o rancor, Senhor, que eu guardo daquela pessoa por ter feito eu passar por aquela situação. E eu quero, Jesus, liberar perdão. Eu quero cumprir a Tua palavra na minha vida. Meus amados, eu te falo, você conseguirá tirar um fardo, um peso do seu coração, e as suas orações chegarão a Deus de uma forma tremenda, e você se tornará uma pessoa muito mais feliz. Então eu te convido a perdoar, a liberar perdão para quem te magoou, a liberar perdão para alguém que te feriu, por mais que a sua situação não tenha a ver com roubo, tenha a ver com abuso ou com uma situação pior. Peça a Deus que te dê capacidade de perdoar de todo o seu coração e que você não guarde mágoas, não guarde rancor. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, que você viverá melhor, você conseguirá lidar com várias situações do seu dia a dia melhor, e você sentirá uma paz que excede todo entendimento, porque uma paz, essa paz só pode ser preenchida por Deus, pelo Espírito Santo. Mas para isso você precisa liberar perdão. Se você não consegue liberar perdão, de uma hora para outra, comece a orar, comece a ler a Bíblia, comece a pedir capacidade para Cristo, porque aquele velho Daniel que falava que iria fazer isso e aquilo, conseguiu perdoar. Então, se eu conseguir perdoar, mesmo com o meu posicionamento anterior, mesmo com meus pensamentos anteriores, e mesmo tendo um bem de um valor
até razoável para a minha vida. Hoje nem moto eu tenho mais, mas continuo pagando essa moto aqui. E eu sou feliz, eu sou tranquilo. E eu não estou falando esse vídeo aqui para te convencer de algo que eu não vivo não. Porque as poucas pessoas que souberam e conviveram comigo ao longo desses 2 anos sabem que eu não guardo rancor nenhum. Nem daquele primeiro momento a qual fui roubado, nem até hoje. Eu não guardo rancor, porque Jesus transformou o meu coração. E esse é o verdadeiro evangelho do Senhor. É o evangelho do amor, é o evangelho do perdão. Então libere perdão para que você alcance uma paz que só Jesus pode trazer para o seu coração. Então, Jesus amado, Jesus querido, eu te peço, Deus, vou fazer uma oração curta aqui, Senhor, para aqueles que precisam liberar perdão, que eles liberem perdão para aqueles que maltrataram, feriram, nos roubaram, fizeram algo que acabou entristecendo o coração deles, Jesus. Dê capacidade para eles se perdoarem, porque o Senhor, nós não merecendo o seu perdão, não merecendo o seu amor, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados e transgressões. Então, Jesus, nesse momento eu te peço, Deus, que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo possam alcançar, Jesus, as misericórdias do Senhor e liberem perdão para aqueles que para eles talvez não mereçam perdão, mas assim como o Senhor nos amou e nos perdoou, mesmo nós não merecendo o seu perdão, que venhamos perdoar todos os dias as pessoas que têm nos ofendido, que têm nos perseguido, que têm nos caluniado, Senhor, porque não merecemos, mas queremos o reino dos céus. Não merecemos, mas queremos, Senhor, morar nos céus e eternamente glorificar o teu santo nome. Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, se você conhece alguém que precisa liberar perdão, mande esse vídeo para essa pessoa, mande esse vídeo para abençoar essa vida, para abençoar essa pessoa. É muito mais do que eu. Eu não queria fazer vídeos, eu queria parar com o canal, eu não queria falar mais nada no canal, mas estou aqui pela graça de Deus e impulsionado pelo Espírito Santo, e eu espero que a sua vida seja transformada, eu espero que a sua vida seja renovada, em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz de Cristo, sejam abençoados por Deus, você e sua família, em nome de Jesus, amém.